estamos recebendo aqui a família da advogada Mércia Nakashima, que acompanhou todos os dias do julgamento de Misael Bispo de Souza. Você, telespectador da Rede Record, também acompanhou tudo aqui ao vivo. Foi o primeiro julgamento transmitido para todo o Brasil pela televisão. São algumas das imagens deste julgamento que você acompanha agora. É o momento em que a sentença foi anunciada. Nós vamos conversar aqui com os familiares para saber o que eles acharam do resultado deste julgamento, da condenação, da pena imposta a Misael Bispo de Souza. Vamos, antes de conversar com ele, lembrar o que aconteceu nesse julgamento. Foram 4 dias de júri, 3 anos depois da morte da advogada Mércia Nakashima. Misael Bispo de Souza foi condenado a 20 anos de prisão. Nós vamos ver agora os detalhes finais desse primeiro júri transmitido pela TV para todo o país. A reportagem é de Mariana Moreno. Demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, valorando-a para menos que seu prazer possessivo totalmente descabido. A conduta desprezível arquitetada pelo agente é que surge altamente repugnante e supera os limites do tolerável. Que apontam o dedo para aquele psicopata, que agora você tem mais um título, viu, meu irmão? Além de assassino, você é psicopata. Possui uma personalidade agressiva, covarde e irresponsável, além de ter demonstrado frieza em sua empreitada. Não bastassem os tiros, a vítima foi jogada ainda viva numa represa, talvez desacordada, sendo certo que não sabia nadar. Em outras palavras, o resultado morte era mais do que esperado. Misael Bispo de Souza escutou a sentença de cabeça baixa. Reagiu apenas quando soube que seriam 20 anos de cadeia. A pena para este tipo de crime começa em 12 anos de reclusão, mas foi acrescida por mais 8 anos devido às chamadas qualificadoras, que são um motivo torpe, banal. Ele não deu chance para a vítima se defender e usou um meio cruel para matar Mércia Nakashima. Além disso, o juiz acrescentou vários argumentos, entre eles o fato de Misael ser policial reformado e advogado, de ter agido premeditadamente e de ter mentido no tribunal. Se o réu não está obrigado a falar, está cristalino que não precisa mentir. No final da leitura da sentença, o juiz Leandro Cano agradeceu a confiança pelo apoio que recebeu para a transmissão ao vivo do primeiro julgamento do Brasil e ficou muito emocionado. Agradeço a Deus pela ter me dado sabedoria para conduzir essa causa. As partes. Eu sou um juiz também, eu sou qualquer outra pessoa do povo e tenho sentimentos. Dos 7 jurados que formavam o conselho de sentença, apenas 2 eram novatos em tribunal do júri. As outras mulheres já tinham experiência com esse tipo de julgamento. Eles condenaram o réu e aceitaram todas as qualificadoras que agravaram o crime. A sentença foi dada no fim da tarde, depois de um dia inteiro de debates entre acusação e defesa. Logo depois do almoço, os defensores de Misael tiveram 2 horas para tentar inocentar o réu. Cada um dos 3 escolheu um assunto principal para tratar. Felizmente, somos os 3 patetas mesmo. Sabe por quê? Porque não temos essa mega estrutura do Ministério Público, que tem mais dinheiro que o do Judiciário, que é a magistratura. Wagner Garcia pediu aos jurados que ouvissem com carinho o que a defesa tinha para dizer. Agindo assim, eu tenho certeza que nós estaremos juntos, realizando a melhor justiça para o nosso querido cliente, o Dr. Misael. Samir Haddad foi o segundo a falar. Contou a história de sua infância e a trajetória do pai, que de engraxate virou procurador de justiça. O advogado também se emocionou. Desculpem, senhores, a emoção, mas é coisa muito pessoal minha e hoje é um dia histórico. Então, realmente as emoções, tanto dos advogados como do réu e de todos aqui, estão um pouquinho à flor da pele. Disse também ter convicção da inocência dele. Hoje eu sou marcado na rua como advogado do Misael, em todos os lugares que eu vou. Isso para mim me traz muita honra, porque eu sei que eu defendo o inocente.
Já o advogado Ivon Ribeiro repetiu o que fez ao longo de todo o julgamento. Criticou os laudos da perícia. Ele garantiu que nenhuma prova trazida pela acusação era consistente. A alga não existe. O sangue que era sangue não era sangue. Ele também acusou o delegado que investigou o caso. Ele foi ouvido pelo presidente do inquérito, um fanfarrão chamado Antônio Assunção de Olim. E mesmo no último dia de julgamento, a troca de farpas no tribunal continuou. Sai da minha aba que passou a fala, que passou a fala da semana, eu não deve trabalhando para colocar fascínio na cabeça, senão o senhor falaria a bobagem que o senhor falou aquele dia aí, tá? O senhor não falou em total destempero, né? Que o senhor não está aguentando meia volta na porta. Não estou aguentando nada. O senhor não está aguentando meia volta na porta. Parabéns, doutor. Entendeu? O senhor é meu ídolo. Tá bom assim? Não. Eu sou ídolo da minha filha que está presente. Parabéns. Dela eu sou ídolo. Entendeu? Dela eu sou porque ela é digna. Ela é digna, tá? Eu não. Sempre todos Eu são. não, né? Não sei. Ah, então tá bom. Eu sei que tem muita gente que não é. Suas palavras, hein, nesse doutor? momento, Meça suas palavras. Nesse momento, meu cliente não é. Meça suas tá palavras. Bom? Tá? E o senhor pare de medir os outros pela sua régua. Que a sua é bem menor que a minha ainda, tá? Ao final das 2 horas utilizadas pela defesa, o Ministério Público e o assistente da acusação abriram mão da réplica e por isso não houve mais debate. Depois de um intervalo, o auditório foi esvaziado e os jurados se reuniram ali mesmo, por cerca de 1 hora, para dar o veredito. Assim que o juiz terminou de ler a sentença e finalizou as transmissões ao vivo do julgamento, a irmã de Mércia, Cláudia, que foi quem a apresentou a Misael, gritou no plenário: "Assassino maldito!" e foi contida pela família. 3 juradas choraram depois da condenação. Na sentença, o juiz falou sobre a progressão de pena. Em 2020, Misael pode ser beneficiado com o regime semiaberto, caso tenha bom comportamento na cadeia. Para a família, a pena poderia ter sido maior. É uma pena muito branda, é uma pena muito branda, logo ele vai estar aí, é uma pena de 7 anos. Com relação à pena, nós vamos avaliar. Se for o caso, recorreremos ao tribunal para adequar essa pena. Outros casos análogos, eu aplico penas semelhantes a essa. Então, na verdade, eu utilizei minha coerência, eu não poderia utilizar outra forma. Os advogados de Misael devem definir ainda hoje que atitudes vão tomar. Podem recorrer da sentença e até pedir um novo júri. A pena ficou em 20 anos, o juiz já avisou que 1 ano é garantido que vai reduzir, que ele disse que de negócio não pode mentir, isso aí não existe no tribunal. Que a pessoa mentiu, aumentar a pena dela, porque é um direito do réu no Brasil mentir, não tem crime de perjúrio. Nesses 4 dias de julgamento, a personalidade calma e centrada do juiz chamou a atenção de todos. É um peso que saiu das minhas costas, na verdade. E falou sobre a importância de um judiciário mais transparente. É a imagem que eu sempre quis mostrar do Poder Judiciário, essa transparência. Justamente isso, e que o Poder Judiciário se torne um pouco mais democrático também. A condenação de Misael Bispo de Souza foi comemorada por dezenas de pessoas que aguardavam do lado de fora. Mas o trabalho da acusação não termina aqui. Em julho está marcado o julgamento de Evandro Bezerra da Silva, o vigia acusado de ser coautor do crime. Nós esperamos que ele também seja condenado, esperamos que o próximo juiz ele seja mais rígido e aplique uma pena mais severa. É mais um capítulo numa história que envolve romance, mentiras e o fim de uma vida. E a família da Mércia está aqui com a gente no Hoje em Dia e vai conversar conosco, vai conversar com você, telespectador aqui da Rede Record, a respeito deste julgamento, especialmente a respeito da pena. O advogado da família, doutor Alexandre, também está aqui, vai falar sobre os próximos passos, o que a defesa da família pretende fazer. No caso, o doutor que trabalhou como assistente da promotoria, assistente da acusação. Vai fazer um rápido intervalo e vai conversar com a família Nakashima ao vivo aqui no Hoje em Dia. Rapidinho a gente já volta.
Valeu, Edu. Olha, nós estamos recebendo hoje, ao vivo aqui no estúdio do Hoje em Dia, a família da advogada Mércia Nakashima. Terminou ontem o julgamento de Misael Bispo de Souza, foi condenado a 20 anos de prisão. E a família da advogada, a ex-namorada dele, está aqui no Hoje em Dia para falar sobre esse julgamento. O que achou da pena, o que achou do julgamento, o que aconteceu nesses 4 dias e o que vai acontecer daqui para frente. Por isso o advogado da família também está com a gente aqui, doutor Alexandre de Sá Domingues. Eu agradeço mais uma vez a presença do senhor Makoto Nakashima, que é o pai da Mércia, do Márcio Nakashima, que é o irmão dela, e do doutor Alexandre. E eu vou começar conversando com a dona Janete Nakashima, que é a mãe da Mércia. A dona Janete não conversou com ninguém até agora, depois do julgamento. E a gente estava conversando aqui porque ela acompanhou tudo isso. E você que é telespectador sabe como é difícil para uma família acompanhar tudo de novo, porque esse julgamento para essa família é acompanhar mais uma vez o sofrimento que a filha teve, mas em busca de algo muito importante para todo o Brasil, especialmente para eles, que é justiça. Dona Janete, obrigado por estar aqui com a gente, por conversar com Hoje em Dia. Como a senhora viu o resultado deste julgamento? Bem, o resultado, a quantidade, a pena eu não gostei, né? Vou falar que eu fiquei satisfeita, não. Mas assim, por outro lado, fiquei satisfeita por ele ter sido condenado e foi aquela sensação que não foi aquela de justiça, né? Pelo menos aquela sensação nós tivemos que houve uma justiça. Mas infelizmente a pena é muito pequena, mas são as leis do nosso país, né, que devem ser mudadas o mais rápido possível, né? Acho que isso é muito importante de dizer, né, dona Janete? Porque assim, a justiça faz o papel dela com base na legislação que existe, né? Exatamente. E a população quer mais, a população quer que realmente que a justiça seja feita como a gente costuma dizer. Mas a justiça trabalha, os juízes trabalham, o Poder Judiciário trabalha com base nas leis. A condenação do Misael, mesmo com a necessidade de uma pena maior, como a senhora bem mostrou, dá para vocês, dá para a senhora esta sensação de justiça, dona Janete? Dá justiça. A justiça foi feita, como eu te disse, dentro das nossas leis ela foi feita, mas é muito pouco pelos anos de vida que a minha filha tinha, por tudo que ela tinha ainda, pelos sonhos, por uma vida que ela tinha pela frente, interrompeu tudo, a nossa família também, a metade foi, né? A metade foi com ela, então tá difícil, é muito difícil para nós, certo? Então, mas agora justiça foi feita de acordo com o que eles acham que tem que ser, né? Mas nós, sim. Como foi para a senhora, imagina uma mãe que perdeu uma filha, estar ali de frente para o assassino da sua filha, num momento de tanta tensão, que foi para todos nós assistirmos esse julgamento. Eu imagino ali ao vivo a senhora sabendo que está de frente para o assassino. A senhora conseguiu olhar para a cara dele, conseguiu avaliar o que estava acontecendo ali? Foi muito difícil? Não, foi muito difícil, sim, mas eu consegui mesmo porque ele encarava a gente. Ele encarava você? Sim, sim, tanto ele quanto a família, né? Então ele encarava, ele estava se achando, ele continuou assim arrogante, aquela pessoa assim que, como se não fosse com ele, sabe? Que ele ia sair muito bem, não tinha nada, não estava acontecendo nada com ele. Ele encarava assim, sabe, em momentos. Ontem é que ele passou a mudar um pouquinho, sabe, o comportamento dele. Mas mesmo assim, acho que quando ele começou a perceber que realmente estava feio, então ele... Mas ele encarava assim, como assim, e daí? O que foi? Sabe, assim, nesse... Um tom desafiador. Exatamente, exatamente. Márcio, você acredita que ele, Misael, não esperava a condenação? Você acha que ele estava seguro, por isso essa postura que sua mãe acabou de relatar aqui, que ele achava que ele ia sair absolvido? Eu acredito que sim, eu acho que ele esperava ser absolvido. Ele, como eu disse, ele tem uma mente perturbada, ele não enxerga a realidade dos fatos. E eu achei que ele via a possibilidade de sair dali inocentado. Mas eu vi alguns depoimentos seus, depois a gente acompanhou alguma coisa agora aqui, logo no final do julgamento, falando justamente sobre essa preocupação com a legislação brasileira, né? A história de que o crime compensa, né? Porque eu imagino que
apesar da condenação, da sensação de justiça, é muito importante que a gente diga isso aqui, é muito importante, o julgamento foi feito, um julgamento histórico, porque mostrou a você como funciona um julgamento, e a gente, nós, cada cidadão precisa saber como funciona a nossa legislação, as nossas leis, o nosso poder judiciário. Sem dúvida nenhuma, essa condenação é muito importante. No entanto, sempre a gente espera mais. Eu imagino que a família também, né, Márcio? Então, a sensação é essa, de que, apesar de tudo, apesar do resultado, ainda falta muito para que a justiça, respeitando as leis, seja feita. Sim, então, a sensação é a seguinte: a justiça foi feita, mas fica a sensação da frustração, porque nós sabemos que a pena é muito branda, né? Se ele, como foi condenado a 20 anos, cumprisse os 20 anos ali preso, seria uma coisa. Mas nós sabemos que são tantos benefícios para o criminoso no Brasil, que a pena não é uma pena, ela só é um número de base para mais um benefício. E depois de condenado, ele, no caso do Misael, 20 anos, fazendo a conta, ele já cumpriu 1, vai ficar 7. Então, a nossa pena também não é uma pena. Olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o advogado da família, doutor Alexandre, que está aqui com a gente. Ele vai explicar exatamente essa história da pena e que algo pode mudar em relação a isso também. Ele vai explicar isso pra gente. O promotor Rodrigo Merli também comentou a pena aplicada a Misael Bispo. Veja. Na verdade, eu vinha me manifestando que esperava algo em torno de 20 a 25, né? A gente vai analisar aí junto com a assistência de acusação, mas foi dentro do esperado. O doutor Leandro manteve os seus critérios para ser coerente. Eu não esperava algo muito diferente disso. Doutor Alexandre Sá Domingues, advogado da família Nakashima. Doutor Alexandre, obrigado também pela presença. O que pode ser feito a partir de então? Algo pode mudar nisso, né? De alguma forma, a família pretende recorrer? Sim, Zucatelli, estamos avaliando a possibilidade de recorrer para que aumente a pena, mas mais até importante do que aumentar essa pena é fiscalizar a execução da pena. Eu, no debate de ontem, destaquei características da personalidade de Misael. Eu não sou médico, não sou psiquiatra, mas no que eu estudei, Misael reúne uma série de indicativos de uma personalidade doente, de uma personalidade de um psicopata, de um sociopata, uma pessoa que tem transtorno de personalidade. Assim sendo constatado na execução da pena, certamente será desaconselhável a progressão ser dada a ele somente pelo critério do tempo. Realmente a nossa legislação, ela prevê a progressão de regime a partir de 2/5 do cumprimento da pena para crimes hediondos, como foi o caso de ontem. Mas esse é o critério objetivo. Existe a possibilidade do juiz da execução, que vai cuidar da pena que Misael vai cumprir, ele requerer exames criminológicos para que avalie a personalidade do agente. Nós temos casos de conhecimento público e notório que tem situações em que o preso já conquistou o lapso temporal, mas não conquistou o critério subjetivo para progredir de pena. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de que existem 2 critérios e que, desde 2003, praticamente esse critério subjetivo tem sido desconsiderado pelos juízes de execução. Ou seja, não é só o tempo. Olha, o doutor Alexandre falou, viu, Cris, sobre o momento dos debates ontem. E o trabalho da promotoria e da assistência da promotoria, que é o advogado da família, que faz justamente esse trabalho da acusação. Algo, aliás, que a gente mostrou ao vivo aqui no Hoje em Dia, porque esse foi exatamente o momento em que nós estávamos no ar. A gente agora vai rever alguns trechos, desse trabalho que foi feito pela acusação ontem no julgamento. Veja. O dia decisivo do júri de Misael começou com o promotor Rodrigo Merli. Acredito sim, com todas as forças, que o senhor Misael Bispo de Souza é sim o assassino de Mércia Nakashima. Senhores, cuidado com aquilo que é muito comum no tribunal do júri, o chamado sentimentalismo barato e hipócrita. Peço aos senhores que não se seduzam com eventuais cenas emotivas, com eventuais choros providenciais. Aliás, me desculpem, como eu percebi ontem, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um circo, isso aqui é muito sério. Uma vida humana foi embora e ela não volta nunca mais. O promotor rebateu a tentativa da defesa de Misael de desqualificar as provas.
Os senhores precisam acreditar que a prostituta existe, que o rastreador tem problema, que a Herbe tá maluca, que estava tudo congestionado, que o osso não é osso, que o sangue não é sangue, que a alga não é alga, que ela foi plantada, que o Evandro foi torturado. Tudo isso precisa acontecer para que ele seja inocente. A acusação reforçou mais uma vez que as provas técnicas colocam o réu na cena do crime. Ele conversou com o Evandro 19 vezes no telefone frio e quer dizer que nem falado com ele tinha. Então me explique também por que esse telefone parou de ser utilizado exatamente após o dia do crime. Resposta do senhor Misael: porque eu virei suspeito. Para mim isso é uma confissão. A acusação também falou sobre a presença de alga no sapato de Misael. Ah, mas pode ser de outra represa. É, mas o senhor Misael falou que frequenta outra represa? Nunca. Nunca. Então da onde é a alga? A defesa vai dizer que plantaram a alga no sapato. Ninguém plantou, desculpe o termo, porcaria nenhuma. Na sequência, o assistente de acusação, Alexandre de Sá Domingues, apontou o que chamou de 19 mentiras ditas por Misael. Eu vou destacar com os senhores alguns trechos. Ele disse mais. Ele negou perseguir Mércia. Isso foi demonstrado que é mentira. Ele ia sempre lá no escritório, lá em Cumbica, na Rua Biara. Quando perguntado o que ele ia fazer lá, ele não falou assim, não, eu ia lá porque tinha processo em comum. Não, ele falou que ia visitar outras pessoas. Mentira! Ele ia atrás dela. Obrigado, excelência. 7. Disse que a filha de 21 anos foi fruto de um relacionamento rápido. Misael disse que a filha dele de 21 anos foi fruto de um relacionamento rápido. Mentira! Misael disse que não usava armas. Não precisa nem falar, né? Mentira! Mentira esfarrapada. Mas, doutor, por que ele não confessou? Por que ele nega até o fim? Porque essa é uma psicopatia que ele tem. Porque isso é um problema que ele tem dentro da cabeça dele. Porque é a forma como ele soluciona os problemas dele. Na cabeça dele, ele nunca vai admitir. Ele prefere ser taxado por alguns, pelo menos, ainda que meia dúzia de amigos dele, parentes dele, como um injustiçado, do que vir aqui e ser homem. Porque homem ele não mostrou nunca que foi. Peço aos senhores na sala secreta, condenem ele pelo homicídio e pelas qualificadoras. Olha, o doutor Samir, que é advogado do Misael, disse que vai pedir a anulação do júri. Daqui a pouco o doutor Alexandre vai explicar se isso é comum, se é realmente o procedimento esperado da defesa e o que a família acha disso. A gente vai conversar também com o senhor Makoto Nakashima, que é o pai da Mércia, e ao vivo temos também o promotor Rodrigo Merli, que vai conversar com a gente também aqui no Hoje em Dia. Rápido intervalo, a gente volta conversando com a família da advogada Mércia Nakashima. É rapidinho, a gente já volta. Antes do intervalo, nós falávamos aqui sobre a possibilidade do advogado do Misael Bispo de Souza, que ontem foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima, a possibilidade da defesa do Misael pedir anulação do julgamento. Doutor Alexandre, que é advogado da família, isso é possível? A defesa pode fazer isso? Ela pode requerer isso. Não é? É direito do acusado ingressar com recurso quando achar que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. A importância também da transmissão ao vivo desse julgamento, um julgamento que foi acompanhado por toda a população, que desde o começo esse caso despertou interesse, é que nós vimos ali que o Misael foi condenado não porque a mídia deu atenção a esse caso, ele foi condenado pelas provas do processo. Está aí uma coisa que a defesa não vai poder alegar, e eu tenho certeza que ela não conseguirá dizer que o Misael foi condenado sem provas. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso, em que pese ser direito dele recorrer, não acredito no sucesso da defesa. Olha, até para a gente entender exatamente como tudo aconteceu, a gente vai mostrar para você agora o momento em que o juiz Leandro Cano aponta durante a sentença que Misael tinha noção do que estava fazendo. Então, preste atenção nisso. O réu sabia, ou deveria saber, da ilicitude de sua conduta. Com efeito, demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, valorando-a para menos que seu prazer possessivo totalmente descabido. A conduta desprezível arquitetada pelo agente é que surge altamente repugnante e supera os limites do tolerável.
Olha só, você viu aí o que disse o juiz, isso foi no momento em que a sentença foi anunciada. Até pra gente entender, a gente aprendeu muito essa semana. Os jurados decidem se ele é culpado ou se ele é inocente. Aí o juiz define a pena. E essa é uma discussão muito importante. O papel da transmissão desse julgamento foi justamente esse, que a gente entenda como funciona o nosso poder judiciário, a nossa justiça. Olha, nós estamos recebendo também o senhor Makoto Nakashima, que é o pai da Mércia, e acompanhou todos os passos do julgamento e que, como toda a família e como você aí no Brasil, esperava o momento da conclusão desse julgamento. Sr. Makoto, fiz essa pergunta ao Márcio, também à dona Janete. Apesar da pena, é uma sensação de justiça feita? Bom, eu devo dizer o seguinte, que a família já foi condenada em 23 de maio e pro resto da vida. O Misael foi condenado a 20 anos, mas com essa progressão de pena e tudo mais, que a nossa legislação é falha, vai conceder a ele, vai ser só 7 anos. Então, acho injusta. O senhor tocou agora, o senhor disse que a família já foi condenada no dia em que a Mércia foi morta. A partir desta condenação, a vida de vocês já mudou completamente? A dona Janete falou isso agora aqui. Muda alguma coisa também a partir de agora? Muda porque é uma sensação de frustração que a família tem em relação à condenação do Misael, nesse ponto. Porque, pelo que já falei antes, a família já foi condenada pelo desaparecimento da Mércia pro resto da vida, porque nunca mais ela vai voltar. A gente já sabe que ele vai ficar provavelmente 7 anos preso e depois vai ter a liberdade, vai poder sair da cadeia. Vocês têm medo dele fora da cadeia? Temos, nós temos medo dele até dentro da cadeia. Porque lá a família dele tem uma ficha criminal também, que nós não sabíamos, né? Isso parece que está lá, consta do processo também. E ele não vai ficar incomunicável, então ele pode, de lá de dentro, tramar qualquer tipo de maldade. Nós esperamos que não, esperamos que ele tenha aprendido ali, que ele consiga encarar a realidade dele condenado, que ele está preso e não é à toa, e que no começo até consiga se recuperar lá. Neste período, e o período que ele ficou foragido, acho que 1 ano, né? Mais de 1 ano, vocês tiveram medo? Sim, muito. Mudou a rotina de vocês? A nossa rotina mudou desde o dia do desaparecimento da Mércia, né? Antes até de encontrar o corpo. Começou a desaparecida e ela saiu da casa da minha avó para ir para casa, para poder descansar e... nossa rotina mudou. Hoje, quando eu saio, ou qualquer um de nós saímos de casa e vamos para um determinado lugar, nós avisamos, eu vou para tal lugar. E aí se calcula mais o tempo que leva para chegar nesse ponto, e aí sempre uma pessoa liga, tá tudo bem, chegou, ou quando eu chego, eu ligo, mãe, pai, eu já cheguei, tá tudo certo. Olha, nós vamos conversar ao vivo também com o promotor Rodrigo Merli, ele já está posicionado, está ao lado da repórter Fabiana Teixeira, nós vamos conversar com ele ao vivo. Você acabou de acompanhar aqui, nós mostramos alguns dos trechos do julgamento, as palavras do promotor, também do doutor Alexandre, ontem nos debates no momento do julgamento, no final do julgamento do Misael Bispo de Souza. Nós vamos conversar com ele ao vivo em 30 segundos. 30 segundos. Agora a gente conversa ao vivo com a repórter Fabiana Teixeira, que está ao lado do promotor deste caso, o promotor Rodrigo Merli. Fabiana, bom dia. Bom dia, Zucatelli, bom dia a todos. Depois da pena do Misael de 20 anos, ficou realmente aquela sensação de impunidade, porque ele pode sair em 8 anos, como ele já cumpriu 1 ano, seriam 7, e a sensação que é muito pouco para o crime que ele cometeu. O doutor Rodrigo Merli, a gente estava conversando há pouco, ele gostaria de esclarecer essa questão, que não é tão pouco tempo assim, doutor? Na verdade é pouco tempo, é um problema do legislador, né? Nossas penas são muito brandas, isso é verdade. Agora o que eu estou vendo é que vem se veiculando que em 7 anos ele já estaria na rua. E isso é que não é bem assim, né? Ele está no regime fechado, tem direito à progressão daqui a 7 anos, em tese, mas aí ele passaria para um regime intermediário, que é o chamado regime semiaberto. O regime semiaberto ainda não é a liberdade absoluta, né? Então ele teria que cumprir aí pelo menos mais uns 5 anos no regime semiaberto, um pouco menos rigoroso, para aí sim ter direito à liberdade e cumprir pena no regime aberto. Então, fazendo os cálculos aí de uma maneira mais correta, seria mais ou menos 13 anos ao invés de 7, né? Só mais 7 preso. Ok, doutor Zucatelli? Olha, a gente vai deixar uma pergunta. Obrigado mais uma vez, promotor Rodrigo Merli. Nós acompanhamos o trabalho e
todos nós sabemos, o Brasil inteiro sabe como foi cansativo, uma semana muito difícil para os senhores, para todos vocês, para a família, enfim, para todas as pessoas envolvidas nesse julgamento. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença ao vivo aqui no Hoje em Dia. Deixo a seguinte pergunta ao promotor Rodrigo Merli: se a promotoria, apesar do resultado da condenação, pretende recorrer de alguma forma da decisão que foi tomada pela Justiça, pelo juiz. O senhor me responde logo depois do intervalo. Hoje em Dia volta rapidinho, com muita informação para você, e recebendo hoje a família da advogada Mércia Nakashima. Rápido intervalo, a gente já volta. Olha só, nós estamos acompanhando hoje uma discussão muito importante aqui no estúdio do Hoje em Dia, depois do julgamento de Misael Bispo de Souza. Nós estamos recebendo a família da advogada Mércia Nakashima. E eu deixei uma pergunta agora ao promotor Rodrigo Merli, mais uma vez agradecendo a sua participação aqui no Hoje em Dia. Promotor, os senhores pretendem recorrer da decisão desta condenação a 20 anos de prisão, condenação de Misael? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia também à família da doutora Mércia Nakashima. Eu queria, antes de responder a sua pergunta, cumprimentar a dona Janete, o Márcio, que parece que estão nos estúdios. Ontem eu não tive tempo de conversar com eles, com calma, de dar um abraço. Gostaria até de externar aqui a minha intenção de assim fazer. Só tive um breve contato com o Márcio, mas estávamos muito assediados. Queria dar um abraço de conforto para a família, dizer que foi um prazer trabalhar por eles nesse caso de grande repercussão. Queria também agradecer ao doutor Alexandre, dizer publicamente que ele foi brilhante na sua explanação, ele me auxiliou muito ao longo desses 3 anos. Eu faço questão de publicamente aqui render as minhas homenagens para esse brilhante advogado que é o doutor Alexandre de Sá Domingues. Com relação à sua pergunta específica, Celso, eu me manifestei durante toda a semana que aguardava uma sanção de algo em torno de 20 a 25 anos. Ficamos nesse patamar mínimo esperado, é um critério usual do nosso judiciário brasileiro, por isso nós já esperávamos algo em torno disso. A pergunta que fica é: será que dava para ser um pouco a mais? A resposta é: cremos que sim, né? Mas isso nós precisamos analisar. Ontem nós ouvimos ali a sentença brevemente, oralmente. Eu preciso me sentar com o doutor Alexandre, verificar tecnicamente se é possível discutir algum ponto na dosimetria da pena. Nós temos até a próxima terça-feira para recorrer, se for o caso. Então a questão não está fechada, é fato que ficou dentro do que é usual, mas nós ainda vamos conversar e ver se existe viabilidade jurídica para esse aumento, para essa majoração da pena. Vou continuar conversando com o promotor Rodrigo Merli, mas, promotor, eu vou aproveitar a sua presença e as suas palavras tão importantes à família, depois de uma batalha tão grande, para passar também a palavra a eles, que eu imagino que eles também tenham vontade de falar alguma coisa para o senhor. Então eu vou aproveitar esse contato que estamos fazendo ao vivo aqui no Hoje em Dia. Márcio, por favor, as palavras são suas. Bom, eu queria agradecer, doutor. Nós não tivemos a oportunidade de conversar ainda. Queria realmente te dar esse abraço e agradecer publicamente toda a sua dedicação. Eu estendo aqui, estou falando em nome de toda a minha família. Nós sabemos que a justiça se deu por conta da sua dedicação, da sua capacidade profissional. O senhor realmente a cara do Ministério Público, um órgão que foi ali falado, tentaram denegrir a imagem, mas nós sabemos que o Ministério Público ainda, para a sociedade brasileira, é a entidade que nos dá esperança de promoção de justiça. Dona Janete, fica à vontade, por favor. Celso. Oi, diga, por favor, promotor. Eu queria já de antemão agradecer as palavras do Márcio e dizer que são famílias como a família Nakashima que me dão força e que me dão estímulo para continuar a lutar e a ser um promotor de justiça. É nessas horas que a gente vê que nem tudo está perdido e que a sociedade precisa, sim, de uma instituição como o Ministério Público, tão atacada ontem e que nós não respondemos porque nós não queríamos levar a discussão para um nível tão baixo como foi o da defesa, mas como nós percebemos que eles estavam, na verdade, dando um tiro no próprio pé, nós deixamos eles continuarem com os ataques e no final saímos vitoriosos. A estratégia, creio eu, foi boa e agradeço mais uma vez o que o Márcio aí acabou de externar. Janete, por favor, fique à vontade. Bem, eu quero dizer ao doutor que ele foi brilhante, né? Sempre nos tratou com muito respeito, com muito carinho, sempre nos atendeu assim.
E assim, o trabalho dele foi fundamental, tanto quanto do doutor Alexandre, que trabalharam em conjuntos, né? E sempre procurando mostrar a verdade. Então, o que eu só tenho a agradecer a ele. Todos esses dias eu pude ter um contato muito rápido, né? Ele sempre parou nos intervalos, ele foi lá, conversou comigo, né? Principalmente eu e a minha família que estava lá. Meus filhos não estavam, mas ele sempre foi lá e deu a atenção, né? Principalmente a mim e a quem estava nos acompanhando. E ontem, infelizmente, não deu. Eu queria muito, doutor, ter te dado um abraço e ter dito ao senhor muito obrigada mesmo pelo que foi feito. Como eu disse, eu não fiquei, lógico, satisfeita com a sentença, né? Com a quantidade de anos que ele foi a condenação dele. Mas pelo seu trabalho, eu fiquei muito satisfeita e muito agradecida. Ontem realmente foi aquele tumulto, tive um probleminha lá com a minha filha também, né? Precisava socorrer e na saída também os irmãos, não sei se o senhor verificou, que estavam também nos provocando. Então nós precisamos sair rapidamente. Mas eu só tenho a lhe agradecer. Muito obrigada, mas esse abraço ainda, eu com certeza ainda vou lhe dar. Olha, obrigado, porque vocês, é muito importante, eu tenho certeza, viu, promotor? Eu acho que as pessoas que nos acompanham, eu falei muito isso esses dias aqui, doutor Alexandre, Márcio, dona Janete, senhor Macoto, promotor, eu falei muito sobre a importância da transmissão desse julgamento para que a gente aprenda, a gente conheça a nossa justiça. Mas tudo isso existe por conta do relacionamento entre pessoas, que é isso que a gente acabou de ver agora. Porque assim, as leis estão ali para que o relacionamento entre pessoas respeite a vida, para que os relacionamentos sejam respeitados. É para isso. Então assim, isso que a gente acabou de ver aqui é o motivo principal de tudo. A gente vai continuar conversando com o promotor. Eu vou pedir depois para a senhora, dona Janete, para a senhora falar sobre isso. A senhora citou aqui o que aconteceu com a sua filha, para que as pessoas que não acompanharam, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que o doutor Alexandre também vai falar sobre o trabalho importante que a promotoria teve. Estou aguardando as suas palavras também. Um rápido intervalo, a gente continua a falar sobre esse assunto ao vivo aqui no Hoje em Dia. É bem rapidinho, gente, bem rapidinho. Hoje em dia está de volta recebendo a família da advogada Mércia Nakashima. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais um pouquinho também com o promotor Rodrigo Merli, que está ao vivo ao lado da repórter Fabiana Teixeira. Mas a gente ouviu agora a dona Janete, a mãe da Mércia, e ela citava algo que aconteceu ali nos bastidores do julgamento. Só vou pedir para a senhora contar o que aconteceu exatamente, dona Janete, ali no final do julgamento. Bom, o que aconteceu eu acho que foi algo até compreensivo, porque depois de 3 anos, você ficar ali, quase 3, você ficar ali aguardando que a justiça seja feita, você está ali de frente com o réu, ter a certeza que foi, não precisava aquela condenação para que nós soubéssemos que era o Misael. Aí quando terminou, a minha filha ficou muito nervosa. A Cláudia, muito nervosa, porque ela realmente ela não concordou com a pena e ela gritou, maldito assassino. Aí nós quisemos controlá-la, né? E então ela ficou assim extremamente nervosa, começou a sentir mal ali. E nesse meio de tempo, então a família ali tentando segurá-la, acalmá-la, então ela começou a sentir-se mal. E nesse mesmo momento que ela estava sentindo mal ali, o irmão e o pai do Misael começaram a nos provocar. Tanto foi que a polícia precisou entrar no meio e nós precisamos sair escoltados de lá. Certo? Então eu não tive nem a oportunidade de ir até ali no meio do público e de agradecer. Eu gostaria até de vocês me dessem porque as pessoas, elas estavam ali, tinha pessoas de todos os lugares, tinha pessoas de Belém do Pará, de Sergipe, tinha um senhor que foi lá exatamente para dar um abraço no Márcio, que não conseguiu. Muitas pessoas da cidade, sabe? Então, eu nem vi, sabe? Eu não tive essa oportunidade de ir até lá e falar muitos guarulhenses, assim, eu não vi isso daí. Então, eu gostaria de aproveitar e agradecer todos os guarulhenses, o Brasil inteiro que foi muito solidário, porque também se eles não tivessem sido,
sabe, tivesse nos dado todo o apoio que nos deu, talvez hoje também nós nem estaríamos aqui, porque foi muito difícil, está sendo difícil ainda. Então foi o que aconteceu. Então, por esse motivo, nós não pudemos ir até lá para falar com ele. Saímos pelo estacionamento, né, do fórum e já praticamente escoltados. Nós saímos de lá escoltados. Como que a Cláudia está agora? Está bem? Hoje eu não conversei com ela ainda, mas ontem à noite demorou muito para que ela se acalmasse, porque ela não se conforma com essa pena. Ela acha que foi muito pouco pela agressão, pela tragédia, pelo crime, sabe? E a ausência da Mércia, que é muito grande, sabe? É muito grande. A nenê dela também é muito parecida, sabe? Com a Mércia. E a nenê, quando pega a foto, fica mamãe, mamãe, sabe? Ela não distinguiu ainda, sabe? Então, para nós é tudo muito difícil. Então foi assim, até nós conseguirmos acalmá-la, tanto que eu cheguei na casa dela e as pessoas, os jornalistas estavam ligando, outras emissoras tentando, e nós não recebemos ninguém exatamente por esse motivo. Nós não tivemos condições. O Márcio que voltou, estava conosco também, mas esqueceu algo também no carro. O carro. Porque nós fomos socorrer a Cláudia. E aí eu tive que voltar para buscar o carro. Para ver como a gente sai de uma situação como essa. Exatamente. Né? E aí a minha irmã, que é madrinha da Mércia, também começou a sentir-se mal. Então foi aquele tumulto assim, né? Então eu tenho que agradecer também até os policiais que nos ajudaram, nos auxiliaram lá. Tá feito esse registro. Obrigado, Ana Janete. Obrigado. Eu sei que as pessoas ficaram realmente do lado de vocês. Esse apoio a gente acabou vendo, né? Viu ali no público, na frente do fórum. Doutor Alexandre, a gente acabou fazendo um intervalo aqui, mas o senhor tinha algumas palavras para dizer ao promotor que continua nos ouvindo ali sobre esse trabalho que foi realizado. Até para que a gente entenda isso, viu? Depois o senhor reclama comigo se eu não puder, se eu estiver errado em dizer isso, mas eles estavam do mesmo lado nesse julgamento, mas se enfrentaram já no tribunal algumas vezes, né, doutor? Exatamente. Nós nos enfrentamos várias vezes, defendemos teses opostas e nos enfrentaremos muitas outras, se Deus assim permitir. Nesse caso estávamos lado a lado, ali defendendo a mesma tese. É muito importante isso no jogo democrático, essa possibilidade de você defender a cada momento, porque cada caso é um caso, cada família é uma família, cada vítima é uma vítima, cada acusado é um acusado. Eu quero falar acerca do Dr. Rodrigo, dizer a ele que estou muito agradecido com a forma profissional que ele agiu nesse processo, desde o início, que não foi novidade para mim. Quando foi designado ele, o promotor do caso, já transmitia à família toda a segurança, toda a tranquilidade, pois sabia da seriedade do trato com os processos criminais, e em nenhum momento nós podemos dizer que o trabalho dele foi só porque esse caso teve repercussão. Muito pelo contrário, quem quiser ser testemunha do trabalho dele, pode ir lá no Fórum de Guarulhos. Toda semana ele está fazendo julgamentos e vai ver como ele é sério na condução dos trabalhos. Sempre muito detalhista, muito técnico, algo que eu destaquei para ele do discurso dele e do trabalho dele, a forma técnica e competente, habilidosa com que ele lida com a prova. Espero que ele tenha aproveitado esse julgamento. Quero dizer que ele foi muito elegante, muito cortês, respeitou o espaço da defesa, que é algo também muito importante. A democracia exige que os dois lados tenham a oportunidade, e isso foi uma aula para todos que acompanharam esse julgamento. Espero que muitos promotores se espelhem na atuação que ele teve nesse julgamento. Quero agradecê-lo e agradecer o elogio que certamente é fruto da amizade que ele desenvolveu por mim nesse tempo. Eu fiz o que eu podia, espero que, como foi suficiente, fico satisfeito e fiquei muito contente de trabalhar ao seu lado nesse julgamento. Promotor. Eu agradeço, Alexandre, e desculpa até aqui a intimidade, mas na verdade brilhante foi o senhor. Inclusive aquela perspicácia de enumerar as 19 mentiras, claro que foram muito mais do que isso, né? Mas 19 mentiras por conta das 19 ligações realizadas no dia do crime entre o Misael e o Evandro. Aquilo para mim demonstrou como o senhor foi perspicaz, né?
e demonstrou a excelência do vosso trabalho. Na verdade, o orgulho foi todo meu de poder trabalhar ao lado do senhor, que também me respeitou. Em nenhum momento, nem eu nem o senhor quisemos nos sobrepor um ao outro. Sempre discutimos as estratégias. Muita gente ficou surpresa conosco, não é? Com relação ao fato de não termos feito nenhuma pergunta para o senhor Misael. Muitos nos criticaram, mas talvez alguns questionaram também por que não ir para a réplica, mas nós ali sentindo o ambiente, né, não querendo dar espaço para o Misael botar ainda em prática o seu treinamento, eu acho que a estratégia foi bem discutida e bem decidida. Acho que atingimos o nosso objetivo. Foi um prazer trabalhar ao lado de Vossa Excelência. Obrigado, promotor Rodrigo Merli, que conversou com a gente ao vivo, doutor Alexandre de Sá Domingues, a família da Mércia Nakashima, senhor Makoto Nakashima, dona Janete, Márcio. Muito obrigado por conversar, por estar aqui com a gente hoje no Hoje em Dia, conversar com o telespectador, por permitir a transmissão desse julgamento, porque isso, claro, passou pela decisão das partes. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam disso. É uma decisão do juiz, doutor Leandro Cano, a quem, aliás, eu faço também um agradecimento em nome da imprensa e da sociedade, se eu posso, porque a gente aprendeu muito com o que vocês fizeram. Abrir as informações da nossa justiça é muito importante para todos nós, para cada cidadão brasileiro. Muito obrigado pela presença, muito obrigado. Obrigada a vocês.